Nós vamos fazer a prece da abertura, que já está gravando, tá, Fabiano? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer, Pai, por esse momento de reflexão, dessa doutrina maravilhosa, pedir a proteção para o nosso irmão Fabiano, vai nos gerenciar esse trabalho, agradecer, Pai, pela vida, pelas bênçãos, pela oportunidade desse estudo, pedirmos sua proteção para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, sejam eles aonde estiverem. Agradecido que estamos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos. E assim queremos dar por aberto o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, só uma colocação, né? Tem uma parte do nosso estudo aqui que ele vai falar uma coisa que é muito interessante, que é a questão do papel da docência, né? Quando ele vai fazer ali a análise da professora, depois nós vamos ver. E aí ele levanta uma ponto ali que eu gostei muito, é que em qualquer dinâmica, assim, quando se trata de mais pessoas, tem que haver o maestro. Então, se não houver o guia, as coisas não andam. Nesse caso aqui, eu não sou guia, tá? Eu só estou fazendo o papel, assim, mais da facilitação. Como a dinâmica do nosso estudo não é um monólogo, mas sim um estudo em conjunto, todos nós fizemos. Então, o meu papel aqui é só mais ou menos para a gente ir quebrando e avançando. Alguém tem que fazer isso, né? Então, para que a gente não perca essa condução é nesse sentido, tá bom? Eu vou projetar aqui então para nós, que daí tem alguns que gostam de ler na tela também. O nosso estudo aqui, um momentinho. Ô, Fabiano. Oi? A Josi, da nossa casa, mandou um abraço para ti. Ela não está podendo participar, mas ela disse para... Hoje, na nossa aula, ela disse, Rosa, manda um abraço para o Fabiano. Estou te dando um abraço. Obrigado. Tá bom, amor? Obrigado. Espera aí que eu vou botar aqui, então. Então, hoje é o capítulo de número 6, Socorro Espiritual. Isso? Eu vou dar uma lida para nós, só para iniciarmos. Para quem está entrando agora, o Léo propôs, né, porque ele disse, como é um capítulo bem grande, que se não desse, a gente fizesse uma segunda parte. Mas também daí depois a gente conversou um pouquinho, falando que como ele é mais informativo também, então tem coisas que a gente não precisa discutir muito, que é o caso da prece. A gente só faz a leitura, né, da oração. E alguns pontos também ali. Tá? Senão a gente segue ali a orientação do Léo. Trêmula e perplexa, a diretora do educandário conduziu a criança de que nada se aperceberam. Bom, só fazendo voltando, né? Então ela teve aquele momento que ela pegou eles lá fazendo o ato, ele fazendo o ato na criança, e aí teve toda a intervenção espiritual ali naquele momento, para com a criança e tudo mais. Depois houve o atendimento com ele, fizeram aquela catarse com o Mauro, né, em casa, levaram ele, fizeram ele fazer uma regressão espontânea, induzida, quer dizer, pelo plano espiritual, para que ele pudesse ter acesso do inconsciente à informação e acordasse sem a informação, mas com a lembrança emocional, porque daí ela favoreceria num trave de reflexão. Isso é uma coisa importante, tá? A gente voltar com a emoção do fato, mas sem se lembrar do fato, para que aquele fato fique sempre batendo como se fosse uma consciência ali na nossa. Esse era o objetivo do mentor. Então, agora, passado tudo isso, ele voltou, então, para a escola. Agora, vamos ver o que está acontecendo lá com a diretora, né? Então, o mentor, o Filomeno está dizendo que ela estava trêmula, perplexa, porque, realmente, ela foi pega de surpresa. Ela nunca tinha visto uma coisa daquela, né? Derreando-se na cadeira enquanto tentava coordenar as ideias. Era a primeira vez que se deparava com algo tão estarrecedor e debatia-se em rude confusão mental.
ela estava um pouco assim perplexa por não saber qual atitude correta a tomar. Sim, o mentor havia colocado um ponto de interrogação nela, lembre? Ele disse que não era para ela sair gritando atônita, porque isso não adianta, gente. Não adianta, porque daí ela iria expor a criança, expor as outras crianças, expor as famílias. Tem coisas que precisam de ação e não reação. Jamais poderia recorrer-lhe um pensamento de que o jovem sacerdote fora capaz de algo tão inditoso e cruel. Nesse estado de espírito, vinculada na religião dominante, que era católica, apesar do choque sofrido, buscou sabiamente o concurso da oração. Ou seja, ela é uma religiosa, então ela tinha o hábito, né, de orar, a fim de ser inspirada enquanto o menino aguardava as instruções. Nesse momento, então, comemos, utilizou-se da natural concentração da senhora, o espírito, né, e envolveu-a com fluido de refazimento calmante. Ela favorecia isso, né, para ele, então por isso que ele conseguiu. Assenhoreando-a e inspirando-a comportamentos de equilíbrio. Né? Então, certo, ele foi falando mentalmente para ela. Já que um escândalo, olha só que interessante, e nada auxiliaria a escola. Veja bem, aqui ninguém está isentando o pedófilo. Né? É quase vítima aos demais alunos. E aos seus familiares, a mídia insensata, que a gente sabe que aqui vai isso ir caindo na mídia, eles não estão nem aí, que se compraz em escabrosidades, logo se envolveria, tornando-se o fato isolado numa tragédia generalizada, criando situações muito embaraçosas para todo mundo. Vou ler mais um pouco, só para a gente pegar um fio da meada. Assim, quando as ideias se lhe aclararam, ela solicitou uma auxiliar conduzir o menino a uma sala, diluindo a gravidade da ocorrência, que não deveria tomar dimensões maiores do que as reais. Nada obstante, o conflito permaneceu-lhe na mente, considerando a alta responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Durante horas que se passaram, interrogava-se interiormente: ter-se-ia equivocado ou chegado a uma conclusão? Bom, aí nesse caso aqui, como ela foi envolvida pelo mentor, ela acaba ficando na dúvida. Claro, não tinha dúvida, né? Era um abuso. Mas ela ficou, por demais apressada. E se realmente o gesto de carícia do sacerdote não passasse de uma atitude de enternecimento sem máculas, sem intenções mórbidas. Ela ficou, quer dizer, é uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem o hábito de orar, uma pessoa que tem o hábito de refletir, então ela se permitiu também fazer essa pergunta, né? Invariavelmente, as pessoas sempre analisam a conduta das outras pessoas conforme as suas possibilidades. Aqui o mentor não está justificando o ato e dando voz e vez ao pedófilo, mas aqui também está nos chamando para que a gente tenha também, veja bem, em alguns casos, cuidado com as precipitações, principalmente em termos maldosos, assim, né? Por quê? Porque a gente se precipita de tal forma que a gente pode acabar dando problemas. A gente troca. Me olhou, você já está me assediando. Né? Então, os seus padrões de comportamento, transferindo ou não para as demais. Então, o que ele cita? A projeção do Freud. O que é a projeção do Freud? O conflito está na pessoa. Então, tem pessoas que têm sérios problemas de sexualidade, e aí qualquer coisa que alguém faça, a pessoa, como tem um conflito não trabalhado, por isso essa projeção, ele projeta no outro aquele anseio que é dele. É essa reflexão que o mentor está fazendo rápida aqui, né? Então, resolveu, nesse modo, após muitas reflexões, aguardar os acontecimentos futuros. Aqui um pensamento sensato, né? O reencontro com o mal. Ou seja, então ela vai se permitir, quem sabe, ouvir. Naquela noite, mais um pouquinho, o benfeitor providenciara atrair o obsessor do sacerdote à atividade mediúnica de socorro, na instituição em que nos alojávamos, utilizando-se do concurso de alguns médicos bem orientados, capacitados para o labor proferido. Então, André Luiz, eu vou parar por aqui, mas só vou fazer uma colocação. O André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, ele vai falar que os espíritos, eles não interferem no nosso livre-arbítrio do dia, a não ser em casos trágicos como esse do Mauro, porque nós temos o livre-arbítrio de nossa responsabilidade. À noite, quando nos desligamos do corpo,
é o melhor momento que favorece para isso. Porque o dormir, ele tem 2 favorecimentos, tá? É o refazimento orgânico, que o corpo precisa, porque senão ele entra em colapso, se ele não para, principalmente o cérebro. Ele precisa agora fazer o quê? Com aquele monte de informações, alocar as informações. Então, aquilo que precisa ser eliminado vai ser eliminado, que aquilo que precisa ser memorizado vai ser memorizado. Por isso que se diz para as crianças, né? Tá, vai dormir para ficar bem, tu estudou, isso é fato, tá? Quando a criança estuda, ela tem que dormir para o cérebro decodificar as informações, por isso o sono, essa é uma parte. E a outra é reencontrar com os amigos espirituais para que a gente reveja o nosso dia, a nossa postura. Bom, eu vou parar de ler até aqui e passo a palavra. Alguém queira fazer uma colocação, trazer uma opinião contrária, uma opinião ou favorecida, ou que queira. Bom, vocês percebem, então, que ele foi levado para uma reunião mediúnica em que ele vai ser atendido por espírito, por médiums, né? Então, vão ter um encontro. Quem quer ler, então, para nós aqui, a hora regulamentar? Quem gostaria? Posso ler um pouquinho? Pode. A hora regulamentar da instituição, os membros da equipe socorrista reuniram-se como de hábito para a atividade da noite. Tratava-se de... Pode falar? Pode falar? Posso continuar? Pode? Pode. Aí foi só Tratava-se... Oi. Segue, vai. Tratava-se de um grupo bastante harmonizado, qual uma orquestra bem treinada sob a batuta de devotado trabalhador da causa espírita, o amigo Felipe, que militava nos seus diversos labores há algumas décadas e que se afeiçoara especialmente ao Ministério da Psicoterapia com desencarnados infelizes. Após as leituras próprias preparatórias e os comentários breves que antecederam a oração de abertura dos serviços espirituais, a mentora da instituição trouxe palavras sucintas de orientação em torno dos trabalhos terapêuticos que teriam lugar naquela noite, e alguns dos médicos recolhidos em prece, a pouco e pouco entraram em transe, facultando que as comunicações dos espíritos superiores, uns atormentados, outros tivessem lugar. Quer falar um pouquinho? Alguém quer falar um pouquinho? O médium Ricardo havia se destacado pela facilidade de ocorrência dos fenômenos da psicofonia e da psicografia, adestrado pelo estudo e prática da mediunidade com Jesus, era sensível e gentil aos apelos do mundo maior, jamais se recusando ao serviço de esclarecimento e de caridade para com os espíritos infelizes. Desde quando fora deslocado do organismo de Mauro e seu adversário, ficará emaranhado nas vibrações do irmão Anacleto, que o retinham, embora o mesmo não se desse conta, porque estivesse curioso com a sucessão das ocorrências que envolviam o seu desafeto, acompanhou-nos ou foi conduzido para que participasse da experiência evocativa do desmando praticado pelo desastrado sacerdote, complazendo-se em sentir-lhe os sofrimentos que o desvaiavam. Sabe um pouquinho? Alguém quer falar? Algum comentário, pessoal? Eu quero falar. Assim, Fabiano ali, né, então, logo depois que o Mauro, então, ficou sendo atendido, os espíritos, então, do plano maior, eles foram também, não só atender o Mauro, mas também o adversário dele,
para que acontecesse também, segurando ele, digamos assim, acho que seria ali, né? Ele ficou emaranhado nas vibrações do irmão Anacleto, que o retinham, né? Então, ao mesmo tempo que fala do livre-arbítrio, depois mais adiante nesse livro, né, estava citando, o espírito, mais às vezes, os espíritos intercedem, mesmo tu tendo livre-arbítrio, porque em alguns casos as pessoas não responderiam, né, como esse espírito desencarnado, eles não teriam uma maturidade espiritual, foi falado mais adiante, né, então é necessário, às vezes, a intervenção, né, mal comparando no mundo nosso aqui dos encarnados, às vezes é sugerida a internação não ser facultativa e compulsória de uma pessoa que está em nível de drogadização muito elevado, né, e sempre tem essa polêmica, né, se tu pode ou não tirar a pessoa, aí eles dizem, mas as pessoas daqui a pouco elas não respondem mais, então o mundo espiritual também, mesmo tendo livre-arbítrio, há uma intervenção, né, em alguns casos, como foi esse, para que o espírito ficasse também sendo atendido, meio que ele foi levado, né, não é que ele queria ir para aquele lugar ali, né, só para a gente contextualizar, então o livre-arbítrio ele existe, mas existe também intervenção em alguns casos, né, é isso? Eu estou projetando aqui agora para vocês, por isso que eu tirei exatamente o que tu trouxe, só um momentinho, que não queria entrar, agora achou por bem entrar, e agora eu desliguei e está entrando. Peraí, só um momento. Né, que senão não parece uma contradição, né? Tu tem o livre-arbítrio, até certo ponto, né? Então, tem o livre-arbítrio, mas em alguns casos tem que haver intervenções do plano espiritual, porque as pessoas já não conseguem mais, assim, responder por si, ou é um caso extremo, assim, né? Pelo que eu entendi. Sim, exato. Eu estou tentando projetar aqui para vocês, mas não estou conseguindo. Vou esperar um pouquinho para ver se... Bom, Fabiana, enquanto você tenta voltar aí à projeção, uma das coisas que nesse trecho que foi lido, me chamou a atenção, quando aqui nas casas espíritas a gente tem os nossos trabalhos, né, o dia do trabalhador, as mesas mediúnicas, eu não tinha assim uma visão, eu falei assim, será que isso também acontece? Ou eu sei que as coisas vêm de lá para cá, não daqui para lá. Falei, como é que é uma mesa mediúnica no plano superior? E aqui ele está explicando exatamente nessa leitura que foi feita aí, que ocorre da mesma forma que a gente tem nas nossas casas. Sim, onde a abertura, as preces, depois tem os trabalhos, a reunião dos médicos. Eu achei que isso aí, eu não, em toda a obra, pelo menos que eu já li, da André Luiz ou do outros lá, eu não vi nenhuma descrição de como que era composto uma mesa mediúnica no plano espiritual. Aqui dá uma visão. Achei interessante isso, essa parte. Sim. A gente participa, inclusive o médium, ele continua sendo médium no plano espiritual. A gente continua dando comunicações em mesas mediúnicas lá no mundo espiritual. Normalmente, como se estivesse dando aqui na casa espírita. Para que vocês tenham uma ideia, o Chico continua médium no mundo espiritual. O Chico deve dar comunicações de espíritos de outras sintonias lá nas colônias espirituais. Continua a mesma coisa. Mesma coisa. Porque a mediunidade é dele, não é do corpo. Aqui eu vou mostrar para vocês. Espera só um momentinho. Fabiano, um ponto que me chamou muita atenção, quando você estava até acabando de ler a tua parte, aquele parágrafo em que a diretora, em que fala da diretora pensando, analisando que, na verdade, poderia ser alguma coisa que ela estivesse interpretando mal a postura lá do padre, do Mauro, né? Uhum. E aquilo me chamou muita atenção o seguinte, que eu acho que nós só conseguimos enxergar as coisas que não são boas, as coisas más, se dentro de nós já previamente concebemos essas coisas que não são boas, que não são boas. Quando nós já entendemos e já vivenciamos isso. Então, eu acho que isso é um ponto extremamente importante.
Eu estou aqui tentando mostrar para vocês esse fenômeno em forma de imagem, só que eu não estou conseguindo. Minha internet está terrível. Ela demora 500 anos para abrir uma simples imagenzinha. E outra coisa, Fabiano, complementando isso que o Luiz comentou aí, sobre a parte da diretora, quando o espírito lá do Lermano está falando sobre, naquele trecho que ele fala, invariavelmente, as pessoas sempre analisam a conduta das outras. Quando eu li isso aqui, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, não só para esse tipo de coisa, mas que isso sirva para qualquer fato dessa vida material, encarnatória que nós temos, em qualquer situação, na família, no trabalho, no lar, na rua, porque às vezes a gente age por instinto ou por impulso, sem analisar as condições. No anjo é fazer um pré-julgamento e acha que o erro ou os padrões de comportamento e fica criticando o outro, e quando a gente não deve fazer isso. Isso também me remeteu àquele trabalho do ano passado que nós estudamos, Joana de Ângela, a Psicologia da Gratidão. Ela fala que a gente, antes de querer criticar, olhar o nosso próximo, a gente tem que ter ciência, conhecimento da nossa sombra. Você tem que conhecer sua sombra interior, tem que saber autoanalisar, autoavaliar, autoeducar antes de fazer um julgamento. Isso que me chamou a atenção também. Uhum. Eu vou abrir aqui e vou recortar essa imagem, que ela vai ter que mostrar. Isso aqui é uma imagem importante, porque retrata bem esse momento do Mauro aí. E aqui não está querendo. Mas... Peraí. Só um momento. Eu vou explicar para vocês essa imagem. Eu botei para projetar aí, vamos ver se ela vai entrar. Agora acho que vai entrar. Vocês estão conseguindo olhar a imagem? Sim. Sim. Deixa eu aumentar um pouquinho mais dela. Vou aumentá-la. Espera aí, quero ela maior. Não, para cá não. Para cá. Com nitidez. Para mim tá bom. Tá bom, sim. Bom, espera aí só um momento. Mas... Bom, aqui, ó, pessoal. Isso é uma sala mediúnica, tá? Uma sessão mediúnica. A mesa. Na ponta da mesa fica o dirigente mediúnico. Os orientadores espirituais aqui atrás, onde estou passando com o mouse, aqui não sei se vocês veem um pontinho azul andando, sou eu. Ali fica, então, o orientador espiritual. Deixa eu pegar aqui, pegar uma caneta aqui, caneta azul. Personalizar. Ponto grande. Ok. Aqui, então, tá os orientadores espirituais. E, no caso, ficam médiuns, ou dirigentes também em pé. Aqui na descrição do André Luiz, né? Na nossa casa é um pouquinho diferente. Atrás dos médiuns, aqui do lado direito da tela, na parte inferior, cada médium tem o seu respectivo espírito que o auxilia. Os obsessores pensam que estão caminhando pela sala, como está lá em cima, lá à direita superior, e ali, ó, o espírito está imantado no perispírito, aqui na médium de
camiseta roxa, vermelha, ele está imantado sobre o perispírito, então, que é o corpo espiritual. Ele se expande, ele cresce, assim, ele se expande como se fosse uma luz irradiando. O mentor que está atrás projeta, então, os fluidos, e aí ele expande também o perispírito do médium, que, ao ficar os dois juntos, confundindo o perispírito dela, da médium, com o do espírito, ele vai fazer essa imantação, só que ele está total controle do mentor. Ele acha que ele não está, mas ele está em total controle. Então, está mente a mente, tudo que ele pensa, ele então plasma no perispírito, que a médium, como está imantada no perispírito dele, também vai receber as ondas mentais. Aí tem um outro ponto que é interessante. Sempre de acordo com as cargas morais e intelectuais da médium. Morais, porque ela tem que ter um avanço, né, nas virtudes, minimamente que seja, para poder compreender que ela está ali, né, em benefício de amor, mas ela também tem que ter os conhecimentos, porque um carro, por mais bonito que seja, potente que seja, sem um bom condutor, ele é uma bomba, né? Então ela precisa ter o conhecimento para dosar e filtrar o espírito. Por isso que o médium, ele constantemente ele deve estar sempre estudando. E claro que o mentor orienta para que ele se manifeste aqui na mesa. Aqui do lado também, do lado dela, tem outro espírito imantado. Ele não entra dentro do médium, ele fica imantado no perispírito. E aí, tudo que ele pensa, o médium recebe. Só que no caso dos mentores, é que eles têm total controle moral sobre a sala. Total, assim, o espírito não consegue fazer as ações que ele queira ali dentro do espaço e tempo ali da aula. Vocês estão compreendendo ali a minha colocação? Então, o Mauro foi levado para uma sessão mediúnica igual a essa. E ele, então, Sim, participou. eu tinha feito umas observações aqui, lá onde a Rita falou que ele argumenta, o mentor argumenta com o espírito que que ele não tem liberdade total, e ele admite que não tem toda a liberdade, que é parcial, que ele não Sim. pode fazer o que ele quer. É porque é um fenômeno irresistível. Por mais que ele queira, algo domina. Mas como é que eu posso entender o que é um fenômeno irresistível? Como é que eu torno isso palpável, esse termo irresistível? Tem Eu acho como? Tem. que Como é que ele é moral, né? feito? Sim, mas como é que é isso no físico? Como é que isso me bloqueia? Fisicamente sentindo. Como é que eu Eu acho posso que definir? ele se sente preso, limitado. Não sei É explicar. É mais ou menos isso, mas tem uma ideia concreta que mostra o que é esse fenômeno irresistível. Sabe como? É como olhar para o sol. Eu não consigo me manter. Há uma força irresistível que me desvia a cabeça, constantemente. Há uma força irresistível que bloqueia que eu mantenha o meu olho olhando sempre para o sol. Sempre para o sol. Então, a luz do sol, ela é tão forte que ela por si só é irresistível. Eu não consigo, entende? Eu quero ficar olhando aqui agora direto para o sol. Eu não consigo. É, isso é o que é o irresistível. Então, o mentor está ali e ele emite essa coisa forte dele que me retém. É isso que é o irresistível. Então Sim, eu não consigo ir além disso, porque a presença dele ali, algo dele sai dele, que me mantém eu enjaulado, como a dona Luzia está falando, acorrentado, né? Literalmente. Eu vou projetar aqui então para nós seguirmos. Na escola mediúnica, essas imagens a gente usa muito para poder só sintetizar, né, o conhecimento, assim, ficar um pouquinho mais palpável para nós. E O aí a Homero Rita quer falar, o Homero pode falar, pode falar. Pode falar.
Quem que ia falar, pode Eu falar. acho que é Vitória. Então segue para nós lá lendo. Planejada a ação do bem, o servidor de Jesus concentrou-se fortemente no desditado espiritual e trouxe à face a imantação psíquica ao reduto da caridade evangélica, aproximando o com pontos vermelhos. É proibido fumar dentro do veículo no banheiro. Segurança é obrigatória de todos. Existe também a colaboração e a gentileza de que, quando desembarcarem, deixarem as mantas sobre o banco para O microfone dela tá ligado, só desligar o Nero. Vai lá no microfonezinho. Ela deixou ligado, ela tá no aeroporto, a moça. Isso, vai no microfone dela e desliga. Deu. Pode seguir. Lendo. Pode seguir, Homero. Aqui, ó. Sim. Vou começar novamente. Planejada a ação do bem, o servidor de Jesus concentrou-se fortemente no desditado espiritual e trouxe-o à face a imantação psíquica ao reduto da caridade evangélica, aproximando-o do médium Ricardo, que lhe pressentiu a vibração deixando-se incorporar, embora o visitante não o desejasse. Ato contínuo entre o estremecimento e a reação compreensível. Agressor, desnaturado, dando-se conta do que ocorria, rugiu, raivoso, com a dificuldade verbal para expressar-se. Sobe um pouquinho. Que trama esta, que se passa. Isso aí é um diálogo, tá? Que se Ó, passa. quando houver, Homero, quando houver os traços, são diálogos, tá? Com aqueles Tá. tracinhos ali, tá? Que trama, que está. É. Que essa Não, que é se assim, ó. passa. Que trama é esta? Que passa? Que deseja de mim? Entende? Ele tá perguntando, assim, né? Mas vai lá, eu tô só fazendo isso daqui pra gente e poder entender a tua leitura. O que mais? Concomitantemente, procurava desembaraçar-se dos fluidos que o retinham, ligado ao perispírito do médium, entrasse que se entregar. Alguém quer continuar a leitura? Quer ler um pouquinho? Eu posso fazer a leitura. Pode. Sim. Então vamos recomeçar. Que trama é esta? Que se passa? Que deseja de mim? Concomitantemente, procurava desembaraçar-se dos fluidos que o retinham ligado ao perispírito do médium em transe, que se entregara totalmente ao fenômeno da psicofonia atormentada. O irmão Felipe, muito sereno, inspirado pelo ativo mentor, elucidou que não se tratava de uma armadilha, mas de um encontro muito feliz, por ser aquela a casa de Jesus, onde o amor tinha primazia e os visitantes eram recebidos como verdadeiros irmãos, que realmente o eram. Blasfemando, espumando de cólera, endividado, comunicante inquiriu: sabe quem eu sou e o que faço? Por acaso se atrevem a interferir em meus planos que se encontram dentro das leis da vida? Sou vítima que ora se compraz em recuperar o tempo sofrido, impondo a adaga da justiça sobre aquele que me infelicitou, aguardando apenas o momento para aplicar-lhe o golpe final. Fabiano, se tu me permite só um pequeno comentário. E aqui, no caso, fica bem claro, né,
que não se deve nunca, em momento nenhum, mesmo naqueles momentos em que nós somos agredidos, somos ofendidos, de fazermos a justiça com as nossas próprias mãos, ou seja, agirmos da mesma forma. Isso, todos sabem que isso é completamente impróprio, inadequado, principalmente para um espírita, né? Sem perder a serenidade, o doutrinador ripostou: sentimos-nos muito felizes por recebê-lo, sendo informados dos seus objetivos, que lealmente ignorávamos. Discordamos, porém, que o processo que se utiliza para o desforço se encontre dentro dos códigos superiores, porque o amor é o único instrumento para regularizar todas as situações penosas e infelizes da trajetória humana. Desde que o amigo é vítima, desfruta de uma situação privilegiada, porquanto o algoz é sempre o infeliz que destaca o estatuto divino e passa, a partir desse momento, a experimentar-lhe os impositivos reparadores, não cabendo a ninguém o direito de vingança, que é sempre um ato de inferioridade moral. Como aguardar que as leis se cumpram se elas estão fixadas em nossos sentimentos? Aquele que me infelicitou fez o mesmo a muitas outras vidas, que ora estorcegam na agonia, enquanto o miserável mistifica em nome da religião, na qual esconde a indignidade para dar prosseguimento aos seus infames propósitos. É claro que eu inspiro a continuidade, porque isso também me satisfaz. E nos momentos de seu desprendimento pelo sono, arrebato para a cidade onde resido com outros, e onde ele se compraz no deboche e na exaustão dos sentidos. Já nem sei se o odeio ou se me agrada o conúbio com a sua degradação. Pois é. Então, o que a gente vai perceber aqui? É que ele sai de um fator de justiça a um propósito de igualdade, né? Porque ele está deixando claro que, tal qual o outro, ele também gosta um pouco daquilo ali. Então, aqui ele já começa a perder o seu senso de razão, o seu senso, digamos assim, de direito, né? Porque, no fundo, ele fez o quê? O que o Filomeno falou lá em cima, que o mentor falou, né? Quando a senhora disse, será que não fui eu que olhei demais? Ou seja, ela fez uma pergunta para ela se ela não tinha ido na frente, porque aí o mentor fala, né? Porque nós estamos atravessados com tantas informações que chega um momento que daqui a pouco eu estou fazendo as minhas projeções, ou seja, eu estou projetando meu conflito e vendo em todo mundo. Vou dar um exemplo clássico para vocês, tá? Eu estou agora aqui com uma garrafa, olha bem, é uma garrafa de alumínio, deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma garrafinha de alumínio, e essa garrafa de alumínio aqui, eu ganhei ela, porque ela é muito boa para gelar. Mas uma pessoa maldosa, mal vista, se me pegasse eu tomando aqui assim, eu ia dizer, lá num grupo lá, né, ele estava até bebendo na aula. A informação está correta. Estava bebendo. Mas a forma como foi colocada está incompleta. Bebendo o quê? Então, como nós somos, né? Nós somos, assim, um pouquinho avançados nos nossos julgamentos. Vocês sabem que tem na psicologia a terminologia, a palavra que falta. Ou o perigo da história única. O perigo da história única é exatamente aquela história que é contada somente de um ponto. A palavra que falta está faltando informação. Ele estava bebendo. O quê? Então, nesse caso, é uma projeção de quem faz. E ele aqui, na verdade, ele se botava no papel de vítima, ok, ele está, porque o espírito mentor não nega que ele está numa condição de vítima, porque ele foi vítima mesmo do Mauro na existência passada. Só que ele
quer manter-se nesse papel de vítima para seguir com o seu prazer. Vocês observaram? Ele pega este ponto para benefício próprio. Percebam como é que é a nuance da coisa aqui? Aí, no fundo, ele não queria só a vingança, porque ele queria era se aproveitar, porque ele deixa claro, né? É claro que eu inspiro porque também me satisfaz. E nos momentos dos meus desprendimento pelo sono, eu rebato para a cidade onde eu resido. Ou seja, no fundo, ele quer se aproveitar de um momento que foi grave, foi mesmo, porque ele foi vítima, mas daí agora ele quer tirar proveito disso, né? Aí ele já não está mais buscando o senso de justiça. Olha que interessante. Ele está usando a situação. Ele está se utilizando da situação. O que vocês acham? Não, com certeza. Há uma duplicidade aí, né? Não só pela desgraça do outro, mas pelo que aquilo traz de prazer para ele. Exato. Depois, Continuamos? pode seguir, por favor. O amigo não está sendo sincero com a verdade. Certamente reconhece que os semelhantes se atraem, enquanto os contrários se repelem, o que não constitui uma das leis da física. O mesmo não ocorre entre as criaturas, que sempre se unem ou se afastam em razão das afinidades que sejam entre elas. Se o amigo irmão tem tal postura ante a sua vítima, é porque a sua não é uma situação diferente da que ele mantém. Viu? Ele está fazendo uma projeção. Então, Exatamente. assim, a tua situação não é muito diferente da dele, porque assim como ele, que é um pedófilo, também é. Então, não se mantenha essa diferença, né? Ele perde seu senso de justiça e de razão, uma vez que ele também gosta. Ele está abusando de uma situação na qual ele ocorreu, né? Quanto a levá-lo para o lugar em que se refugia, o fato ocorre em razão da mente distorcida e vulgar que o outro cultiva, preservando a morbidez e a intemperança, sem o que lhe seria totalmente inviável o êxito do que pretende. O certo é que o matarei, senão de imediato, ao primeiro ensejo, disparou feroz. Desde o primeiro momento, quando do encontro com o perverso inimigo de Mauro, chamou-me a atenção as suas faces deformadas, o conjunto de aberrações expostas e o aspecto de lesma disforme, viscoso e tresandando, odores pútridos. Imantado fortemente ao perispírito do médium, sensível, mas se podiam perceber os detalhes da deformação que lhe tomaram ser antes os demandos e práticas absurdas a que se entregava. O seu psiquismo, concentrado nas funções sexuais servis, havia criado na sua estrutura perispiritual uma forma degenerada que traduzia os seus conflitos e torpezas. Sentindo-se fortemente aprisionado nos tecidos vigorosos do corpo perispiritual do sensitivo, blasfonou: aqui me encontro porque quero, podendo retirar-me no momento que me compraza. Não duvido, concordou Felipe. Apesar disso, a sua visita tem um fim, um propósito muito elevado. Trata-se da sua felicidade, que vem postergando ao longo do tempo, cada dia mais desnaturado e sofredor. Está equivocado, redarguiu, com sonora gargalhada. A felicidade em mim é o prazer que desfruto nas atividades sexuais com parceiros humanos, adultos, especialmente crianças que muito me agradam. Para tanto, disponho de um instrumento perfeito, que se oculta no disfarce da religião e da educação para dispor de mais variado estoque de comparsas,
alegando-me pelas sensações exuberantes que fruo na comunidade onde vivo ditoso. Então, ele vai justificar todo o seu ato de perseguição, porque ele também é um abusador. Então, ele se utiliza... O que atrai ele, né? A hipocrisia. Então, a hipocrisia do próprio padre facilitava para que ele pudesse ter aqueles atos todos, porque, na verdade, ele não fazia aquilo porque o padre facilitava. Ele fazia porque o padre facilitava aquilo que ele também gostava. Então, quando ele diz para o mentor, né, eu estou aqui, mas eu posso ir embora. E o mentor disse, claro que você pode, porque a sua visita não é uma imposição aqui nossa, sua visita ela é fraterna. Nós trouxemos aqui para... Porque daí ele desmonta o argumento dele, porque ele queria dizer, porque como ele é violento, ele queria impor para o padre, o mentor, que o mentor estivesse também sendo autoritário com ele, e o mentor desnuda ele, porque não confirma esse processo doentio psicológico dele, dizer não, ninguém está te impondo aqui como tu te impõe, entre outras palavras, né? Tu impõe para o outro. Tu está aqui para um diálogo. Quer dizer, ele quebra o discurso dele. Vocês perceberam? Ele tenta projetar no mentor a mesma atitude que ele tem, porque ele quer se alimentar. Ele precisa se alimentar. Então, como o mentor não está alimentando ele, quebra constantemente o discurso dele. Não, ninguém está te impondo, por isso eu sei que tu pode ir embora, porque a tua visita aqui é fraterna. Ou seja, tirou dele a chance de dizer que ele estava sendo preso ali sem vontade, né? Todo esse prazer e felicidade são fictícios, porque se trata de uma ilusão a que o amigo se impõe, e que, mediante ideoplastia muito bem elaborada, experimenta com fixações que lhe ficaram no corpo físico, hoje um monte de ossos ou pó que o tempo transformou. O mesmo ocorrerá, se é que não vem sucedendo, com as suas atuais aspirações e gozos. O espírito não necessita dos envolvimentos materiais para alcançar a felicidade. Quando assim ocorre, ele mesmo se equivoca, mantendo toda uma estrutura de quimeras e absurdos, com os quais se auto-hipnotiza, vivenciando aquilo que não mais pode ocorrer. A realidade que nunca falta se encarrega de esboroar os castelos da ilusão e despertar para a consciência dilacerada por muito tempo pela perversidade, pelo egoísmo, pelas enfermidades inferiores do espírito. Só uma observação, né, amigo? Aqui, ó, quando ele traz para nós, tá? Ideia plástica, ideoplastia, que depois ele vai falar lá embaixo, ideo, que é ideia plástica, como se fosse uma neuroplasticidade. Por exemplo, a pessoa tem um AVC, o cérebro se encarrega de fazer uma plasticidade neural, criar novos caminhos e adaptar a nova vida. No caso do espírito, o corpo espiritual, quais são as propriedades do perispírito, né? Ele tem expansibilidade, ele tem cor, ele tem cheiro, ele aumenta, ele diminui. No médium, ele se expande, aí expande o do espírito, expande o do médium, os dois se entram juntos, um percebe um ao outro. Então, a ideia, o que acontece com ele? Como ele está, o corpo espiritual, ele se amolda ao espírito, à vontade do espírito, quanto mais belo, no sentido de virtudes e não beleza no conceito humano, porque isso para os espíritos é discutível, mas beleza no sentido espiritual, ele então, o corpo perispiritual, se amolda e deixa mais radiante, mais bonito, mais colorido, mais um calor, né? Mais florido, mais cheiroso. Nós vamos ver o espírito Sheila emitindo perfume. O Chico Xavier emitia perfumes do seu corpo. As pessoas diziam, Chico, você está cheirando. Ele disse, não sou eu, fica quieto, não sou eu. E era dele. Então, o espírito, quando está em estado de perturbação, ele emite essa perturbação para o corpo espiritual e vai criando essa deformação pela ideia, ou seja, ele está com a ideia fixa, e plástica, que é de plasticidade, entende? Mas só para a gente ter uma ideia por que ele
o mentor está chamando a atenção dele, né? Porque ele nem consegue mais ver a sua própria realidade. Ele não consegue mais ver a sua própria realidade. Ele está se arrastando com uma lesma ali naquele mundo. Fabiano, o que tu estás falando está aqui, ó. Este é o seu momento de autoconscientização, através do contato conosco. Observe o corpo de que se utiliza nesse instante. Dê-se conta dos limites que lhe impõe. Sinta as experiências diferentes que lhe transmite as sensações de paz e de esperança, emoções esquecidas. Não me faça rir, interrompeu o obsessor abruptamente. Afinal, sou eu que tem muito a comentar, e não você, que nada Ele tá com entende da medo, tá? realidade do lado de cá. Ele está simplesmente com medo, porque ele sabe dessa realidade, ele sentiu essa realidade, e a gargalhada sempre na verdade, a gargalhada é uma forma de reconhecimento, ela é um disfarce psicológico que a pessoa dá para não dizer que está aceitando. E aí então o que ele quer? Ele quer continuar se mantendo naquilo para fugir, porque o mentor quer apresentar para ele o corpo, né, que ele está, mas ele está fugindo, de certa forma, não quer olhar. Fabiano, essa gargalhada é mais ou menos eu perdi, né? Nesse mundo no qual me movimento, a mente é tudo, e com ela, cada qual experimenta o que melhor lhe apraz. Não ignoramos isso. Os espiritistas que transitamos de uma para outra faixa vibratória e mantemos contato contínuo com essa esfera das causas. O fato a que me refiro são as construções mentais doentias, os redutos de ignorância e de crueldade, de licenças morais e vacuidades espirituais, que um sopro do amor da realidade dilui, tudo reduzindo a expressões que não mais podem atender os desmandos dos transvariados, como o amigo. Observe que o fenômeno agora ocorre é quase o mesmo que se dá quando você envolve aquele que o prejudicou. Somente essa ocorrência é proposta como terapêutica, e a sua influência tem limites, em razão dos controles morais do médium de quem se utiliza. Reconheço que o posso comandar com limites, esclareceu desagradado. Não obstante as energias que ele exterioriza, não consigo impedir-me a lucidez nem a minha própria vontade. O certo é que esse diálogo, que se alonga inútil, não conseguirá alterar o meu comportamento. Volverei ao meu reduto, onde me reabastecerei de forças para dar prosseguimento à guerra. Pois é. A guerra, amigo Só querido. se reabastece quem está perdendo, né? Então o carro só encosta no posto porque não é porque ele tem gasolina, porque realmente ele está perdendo gasolina. Então ele para o hábil espírito, porque é um espírito hábil da área da psicologia, ele já na própria fala dele que ele já está dizendo, né? Eu vou voltar para lá e vou me reabastecer. Me reabastecer do quê? O que é que tu perdeu que tu vai buscar? Né? A guerra, amigo querido, está dentro das fronteiras do seu mundo íntimo, em razão dos seus conflitos e desordens morais, que o consomem sem aniquilar, que o desarticulam sem o destruir. Somente o amor possui os valores e recursos que propiciam a paz, estando ao alcance de todos aqueles que o desejamos vivenciar. Não se engane mais, nem continue mentindo a si. Você sabe que a sua hora soa e chega o instante da sua renovação. Ninguém pode prosseguir por tempo indeterminado nos propósitos inferiores sem que haja a intervenção divina. Totalmente envolvido pelos fluidos do médium e pelas vibrações emanadas do mentor Anacleto, o inditoso começou a blasfemar e a repetir ameaças que faria estremecer até mesmo estruturas emocionais mais resistentes. Ele reconhece porque ele sabe.
assim, ó, nós fomos criados para sermos espíritos estelares. O Joana de Ângeles, ela tem uma fala que é muito interessante, que ela diz assim: já te destes conta que tu és filho de Deus? Por que ela fala isso? Porque a gente nunca se deu conta, né? A gente acha que se confunde muito no corpo. Então, nós já demos conta do quanto nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, vai dizer ela. Então, nós somos de essência divina. Todo o deslocamento da luz desfavorece isso. E ele, sabedor disso, o espírito, né? Esse sabedor disso, ele se estentora, né? Ele fica com raiva por causa daquela situação, entende? Totalmente envolvido pelo médico, pelas vibrações levantadas na creta, o Titus começou a blasfemar, como que diz: que droga! Ou seja, eu sei que é isso, mas eu não quero isso, é uma resistência, entende? Então ele tem essa resistência e aí começou a atacar. Todo aquele que ataca, sim, é porque ele realmente não tem mais razão, então a arma dele passa a ser o ataque, não mais o discurso. A fala, quando perde a verdade, perde a razão, a pessoa passa a agredir, né? Mas é bom para a gente fazendo essas análises, assim, para a gente poder entender a mente, o aparelho psíquico, né, do próprio espírito. Felipe, sem perder o autocontrole, conduzido espiritualmente, aproximou-se do médium em transe e começou a aplicar energias balsamizantes enquanto elucidava. Por hoje, o nosso diálogo está encerrado. Não faltarão outras oportunidades para esclarecimento. O nosso desejo de afastá-lo daquele a quem explora psiquicamente, roubando-lhe as energias e o discernimento, aguçando-lhe os desejos inferiores, está coroado de êxito. Você será mantido em tratamento especializado em outra área do mundo causal, recuperando-se a pouco e pouco, de forma que desperte completamente lúcido para outra realidade. O verbo ameno e caridoso, as vibrações saudáveis que eram aplicadas no médium e no espírito, culminaram com o afastamento do sofredor, logo recolhido por cooperadores da equipe espiritual da casa, naquele momento sob a direção do irmão Anacleto. As atividades mediúnicas prosseguiram, com outras psicofonias dolorosas, assinaladas pelo sofrimento, pela revolta, pela angústia, pela necessidade de paz, consignadas pelos comunicantes espirituais. O espírito é realmente o construtor das suas emoções, que variam da desdita à plenitude. De acordo com os comportamentos mentais e emocionais, as condutas no cotidiano constrói-se, projetando na direção do futuro todo esse arsenal de realizações que lhe constituem o patrimônio existencial. Enquanto o agressor de Mauro era adormecido em nossa esfera de ação, interroguei o irmão Anacleto. Tá Considerando bom até aí, amigo. Tá bom até aí. Isso. Vocês observaram quando ele perdeu, quando ele passou a gritar, o próprio mentor, então, entrou com a sua autoridade espiritual. Né? Por hoje está encerrado. Ou seja, não tem como ficar conversando com uma pessoa agressiva. Então, é uma defesa, é o último ato. A agressão passa a ser uma defesa. Quando ele entra nesse padrão, não tem o que fazer, dá tempo, tu vai ficar aqui e não tem assunto. E aí vamos tratar ele. Até porque ele perdeu o sentido de justiça. Ele partiu para uma vingança bem pior, né, do que uma vingança. Ele ainda quer usar daquela situação a benefício próprio. E vocês notaram? Porque ele se diz que ele se comprasse com aquilo. Mas alguém gostaria de ler? Ele estava completamente sem argumento, não é, Fabiano? Sem argumento. E, quer dizer, ninguém tira dele que ele foi uma vítima, que ele foi abusado lá na França dos séculos passados,
e tudo mais, né, por aquela casa, aquele antro de pessoas abusadoras que o venderam enquanto criança para as questões sexuais, só que não cabe a ele buscar o senso da vingança como um ato de justiça, né? E aqui nesse caso ele estava usando disso, né, nesse momento. Assim. Ele, claro que ele teria toda ajuda, todo amparo, mas não nesse sentido. Né? Algum irmão quer nos ajudar a leitura? Se acaso ninguém quiser, eu vou seguir com o Roberto. Né? Qualquer coisa. Pode ser. Enquanto o agressor de Mauro era adormecido em nossa esfera de ação, interroguei o irmão Anacleto. Considerando-se que o amigo espiritual atendido não estava interessado na própria renovação, trazê-lo a contragosto a essa reunião de esclarecimento e de libertação não incidiria em violência contra seu livre-arbítrio? Isso é uma boa pergunta, né? Ou seja, já que se respeita o livre-arbítrio das pessoas, a escolha das pessoas, olha que interessante a pergunta que ele faz, né? O Joel, isso não seria uma imposição frente a esse livre-arbítrio, que é o que a Rita levantou aquela hora para nós, né? Mas lê para nós ver então. Com paciência e sabedoria, o interrogado esclareceu. O livre-arbítrio é concessão divina que tem caráter relativo, não podendo ser facultado sem responsabilidade por aquele que o utiliza. No caso em tela, a fim de auxiliarmos Mauro, que necessita de recuperar-se dos males praticados, somos convidados a contribuir em favor de todos aqueles que se encontram enredados nas teias dos problemas desencadeados pela insânia dele. E por que o mal que Jean-Michel, este é o nome que teve na reencarnação anterior, persiste em perseverar, em preservar, arrastando o seu inimigo e a si mesmo desvairando, não pode permanecer indefinidamente. O nosso ato é de misericórdia e de compaixão, não constituindo violência, porque o seu discernimento encontra-se obliterado pela paixão alucinada. Qual ocorre com crianças e jovens, ou mesmo com adultos sem amadurecimento psicológico e moral, determinadas decisões não necessitam de passar-lhes pelo crivo da opinião, porque destituídos de discernimento, não saberiam o que ou como fazer. Não poucas vezes determinados tratamentos cirúrgicos e psiquiátricos são decididos pela família do paciente, mesmo que sem o seu consentimento, a fim de salvar-lhe a existência. A responsabilidade é o melhor aval para a utilização do livre-arbítrio, mas que ainda falta a muitos espíritos durante o seu atual processo de evolução. Certamente, a vida estabelece os seus códigos e a transgressão dos mesmos gera as ocorrências que se transformam em infortúnio para os seus desavidados, estejam ou não conscientes da responsabilidade da ação que pratiquem. É óbvio que haverá sempre fatores ponderáveis que são levados em conta, agravando ou diminuindo as consequências, conforme a consciência de cada um. A movimentação espiritual era muito grande na sala, relativamente exígua no seu espaço físico. As paredes, no entanto, haviam desaparecido e o ambiente alargava-se além dos limites estabelecidos pela construção material. Genitores aflitos, já desencarnados, traziam solicitações de socorro aos filhos rebeldes e ingratos, que ficaram na terra, rogando amparo e libertação das entidades inferiores com as quais se compraziam. Esposos saudosos imploravam ajuda e oportunidade para enviarem notícias aos parceiros que ficaram no mundo. Amigos ansiosos requeriam o concurso dos benfeitores em favor dos companheiros da experiência carnal. Obsessores de má catadura apareciam intempestivamente arrebanhados para a área própria de contenção. Tudo, porém, supervisionado pela mentora da casa,
assessorada por um grupo de especialistas em socorro espiritual que se movimentavam com discrição e ordem, preservando o ambiente psíquico. Sobre a mesa mediúnica, uma faixa de luz diamantina descia de ignorada região, envolvendo todos aqueles que ali se encontravam no Ministério Socorrista. Vibrações vigorosas vinculavam uns aos outros trabalhadores, formando um círculo luminoso que os mantinha em equilíbrio. Na assistência, fora da mesa, onde se dava a maioria das comunicações, círculos de luz variavam de tonalidade conforme a emissão de onda de cada pessoa, concentrada ou não, vibrando em uníssono com os espíritos trabalhadores ou que, por uma circunstância qualquer, se distanciavam do local através do pensamento indisciplinado, ali permanecendo fixado às impressões que lhe eram familiares e nas quais se comprazia, porém sem nenhuma luminosidade. Aparentemente encontrava-se deslocada das correntes de energia, que a todos unia num todo vibrante e harmonioso, sem que, todavia, se encontrasse a mínima de proteção em relação aos seus inimigos pessoais. Uma reunião mediúnica de qualquer natureza é sempre uma realização sobre uma oficina de ação conjugada, na qual os seus membros se harmonizam e se interligam, a benefício dos resultados que se perseguem, quais sejam a facilidade para as comunicações espirituais, o socorro aos aflitos de ambos os planos da vida, a educação dos desorientados, as terapias especiais que são aplicadas e naquelas de desobsessão, face à maior gravidade do cometimento. Transforma-se assim em clínica de saúde mental especializada, na qual cirurgias delicadas são desenvolvidas nos perispíritos dos encarnados, assim como dos liberados do corpo, mediante processos muito cuidadosos, que exigem equipe eficiente no que diz respeito ao conjunto de cooperadores do mundo físico. Acercando-se o momento do encerramento das atividades da noite, após a aplicação de passes coletivos nos médiuns e demais membros do grupo, dispersão das energias condensadas que haviam ficado como sequelas das comunicações e mesmo da psicosfera produzida pelos mais infelizes, o irmão Anacleto foi convidado a transmitir a mensagem final de encorajamento e de iluminação a todos os presentes por solicitação da diretora espiritual. Tá bom. Então, aqui ele deu toda uma explicação da questão do livre-arbítrio, né? A questão falando dessa que não é assim que funciona, não. O livre-arbítrio ele tem limites, ninguém pode sair fazendo mal assim porque quer, vai ter responsabilidade, tem responsabilidade sim. E quando a coisa perde o controle, tem que haver o quê? A intercessão. Dentro dos códigos humanos naturais, nós temos quem? O Poder Judiciário. Então, assim, tá tendo um problema, nós vamos buscar quem? O casal não está se entendendo. O que nós vamos fazer? Vamos buscar a vara de família. Então, quando se perde, né? Quando se perde o controle, vai buscar mediação, vai buscar mediação de conflitos. Hoje o judiciário já entende que antes, porém, de dar uma sentença, chama o juiz leigo para mediar, para ver se realmente as partes, porque daí a sentença seria uma coisa mais grave, assim, no sentido de que nem tudo precisaria, quem sabe, alguém mediando as partes. Por quê? Porque a história tem outra face. Então, a história, ela tem outras histórias envolvidas. Então, assim, eu, Fabiano, vou lá e digo isso para o juiz, só um pouquinho. Só que o juiz tem que ouvir a outra parte. Então, isso tem que ter essas mediações. E na questão espiritual também, né? A gente tem que ter o cuidado com a história única. Não é porque eu falei para o juiz que é. Isso é a minha parte. É a minha parte, sim, mas é muito das minhas projeções. Então, tudo aquilo que eu gostaria que o outro fizesse e que, na verdade, ele não fez, mas eu gostaria que ele fizesse para que eu pudesse ter razão, veja como é interessante, né? A gente cria
Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, ó, eu falei isso, eu fui lá e falei aquilo, eu disse aquilo, o outro não disse nada, sabe? Era a vontade que a pessoa tinha de dizer e nunca disse. Então, ali para mim ou para ti, ela vai te dizer, eu cheguei lá e, olha, botei o dedo na cara dele e disse isso daqui. É isso aí. Na verdade, não disse, sabe? Aí tu vai ver a história real, não tinha dito nada. Era a vontade que a pessoa tinha de dizer e não fez, e aí bota para fora ali. Então, essa é uma parte da história. E a outra parte? Então, no caso aqui, os espíritos, eles mediam a situação. Quando ela perde o controle, aí sim, aí tem que vir uma intervenção sem a vontade. Aí não tem mais livre-arbítrio. Então, tem que decidir, porque o caso fugiu de uma questão de perdão. Ela passou para uma degradação doentia, aonde o que era para ser resolvido através de uma mediação de perdão passou a ser instrumento de tortura. Olha que interessante. Tá, mas o outro era tortura. Sim, ninguém está isentando o outro. Só que quem pede justiça não pode ser algoz e nem fazer o mesmo, porque perde seu direito espiritual de reclamar daquilo, uma vez que também quer fazer da mesma forma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, nesse sentido, né? Alguém queria falar? Souber? Orando silenciosamente para o cometimento, o amigo tomou os recursos psicofônicos de Ricardo. Roberto, amigo, Oi. Antes de tu começar a ler, acho que o seu Homer queria pontuar alguma questão. Pois não. Não, pode continuar. Eu só queria. Alguém se manifestou aí, eu pensei que iam fazer algum comentário, só isso, mas não foi eu. Não. Obrigado, Fabiano. Tá bom. Então, assim, só para nós nos situarmos no texto, né? Então, ele agora, depois de explicar, então, as razões do livre-arbítrio, ele terminou todo o processo, então, de atendimento, que eles vão dar uma explicação como é que se dá. E aí é um chamado, né, para nós, dos médiuns, né? Os médiuns estarem atentos. Não é perfeitos, não são pessoas perfeitas, mas pessoas comprometidas, né? Com o trabalho, com a verdade. E, então, a mentora pede para que encerre. Isso é uma coisa de praxe das mesmas mediúnicas, sempre haver essa harmonização, porque fica os clichês ali, fica na atmosfera psíquica, tá, gente? Esses miasmas produzidos ali pelas entidades. Então, os mentores vêm e fazem orações, ou nos dão uma mensagem linda, porque daí nós, ao ouvirmos isso, nós começamos a emitir outros pensamentos, outras formas de pensamento. Lembrem, o pensamento ele tem vida, e ele fica, porque é uma das propriedades do perispírito, né? A gente pensa, o pensamento é matéria. Eu penso e ele fica aqui na psicosfera. E aí, então, ele foi convidado a fazer uma prece. Quem vai seguir, então, é o Roberto? Orando silenciosamente para o cometimento, o amigo tomou os recursos psicofônicos de Ricardo, que se iluminou, exteriorizando peculiar claridade nos chakras coronário e cerebral, em tonalidade viláceo prateada, que lhe tomava todo o sistema endócrino, partindo da glândula pineal, verdadeiro fulcro de luz, e percorrendo todas as demais com predominância nas do aparelho genésico, que emitia radiações poderosas, sustentando a bomba cardíaca, os pulmões, os rins e todo o organismo. O médium apresentava-se transfigurado com a face em delicado sorriso e em serenidade, facultando que o pensamento do comunicante fosse decodificado pelo seu cérebro e transformado em palavras. Tá bom. Amigos... Vocês notaram a diferença do próprio obsessor que transfigurava o estado de perturbação e tudo mais. Aqui, veja o favorecimento do organismo, né? O próprio corpo dele, todo o sistema endócrino, mais as questões das regiões
dos centros de força genésica, que são as áreas da sexualidade, porque são áreas de força, de criação, né? São forças que criam, todo aquele que cria, né? Por isso se cria a vida através do sexo, porque os chakras genéticos se cria tanto que cria uma outra vida. E aí ele trouxe todos os benefícios desse processo quando a gente está em êxtase de prece, né? Mas assim, amigo, deixa eu fazer uma perguntinha antes. Uma outra voz gostaria de ler, assim, para nós? Alguém mais, além do Joel, do Roberto e dos que já leram Homero? Alguém gostaria de ler essa prece para nós? Senão eu vou passar para eles. Quer ler, Rita? Posso ler? Quem falou? Eu disse posso ler, mas se quiser passar para o outro... Não lê. Tá bom. Amigos e irmãos, começou o nobre espírito. Prossiga a paz de Jesus em nossos corações. O amor que flui de nosso Pai jamais cessa. Expressando-se de 1000 formas, alcança todas as manifestações da sua vontade materializada no universo. Vibrando nas micropartículas e imantando o cosmo. Mantém a ordem e o equilíbrio das moléculas e das esferas que pulsam além da nossa imaginação. Entre nós, manifesta-se como dever em relação ao nosso próximo, após a própria transformação moral para melhor. Sem essa renovação interior, muito dificilmente alcançar outros corações, exteriorizando-se como forma de construir a alegria em outras vidas, para tornar o mundo melhor e as criaturas menos sofridas. É o alimento das almas, sem o qual todas pereceriam. Extrapola a dimensão do mundo físico e agiganta-se além da organização material, abrangendo os espaços siderais onde estão edificados os ninhos espirituais e as mansões da felicidade, descendo aos paús da miséria moral e da vergonha, nos antros da devassidão e da perversidade. Luze, soberano em todo lugar, e vige com força que conduz à meta da felicidade. Nada obstante, o egoísmo humano engendra a rebeldia e a ignorância das leis, proclamando a vigência do ódio, que é apenas doença da alma, produzindo alucinações e desaires. Atos irrefletidos, comportamentos desastrosos, ações perversas, que são frutos espúrios da ignorância e do egotismo, enfermam os espíritos que se alucinam, convidando-os ao revides e às desestruturadas vinganças, aos disparates da revolta, que consumam com atitude de perseguição e de insânia, perdendo o tempo e a oportunidade de serem plenos. Surgem, então, os espetáculos inditosos das obsessões vigorosas, nas quais o intercâmbio de vibrações deletérias ceifa a alegria e a paz, a saúde e o júbilo, arrastando-se por largos períodos de insânia e desespero, quando poderia ser muito diferente, caso se permitisse que o amor lenisse as mágoas e apagasse os sentimentos de revolta. E vemos a multidão aturdida, sobrecarregada pelo peso das alienações espirituais, de simples como de complexo conteúdo psicopatológico. Por outro lado, esses processos de orgulho e de presunção desencadeiam transtornos emocionais e psíquicos que se convertem em enfermidades dilaceradoras cruéis, transformando o planeta em um grande hospital, quando a sua é a função de escola, para educação e para reeducação, reduto de crescimento íntimo e de iluminação interior. Dessa forma, campeiam as obsessões espirituais e físicas, os deslates dos sentimentos e os ódios em guerras sórdidas de uns contra os outros, quando se deveriam laborar para que ocorresse a união de uns com os outros, conforme a recomendação do Príncipe da Paz, que é Jesus Cristo. Apesar disso, o Consolador chegou à Terra,
a fim de auxiliar o ser humano na sua recuperação, influenciando-lhe a conduta, oferecendo-lhe a visão da realidade que outrora não tinha como entender, por faltarem os recursos valiosos da ciência e da tecnologia, do pensamento e da razão. Levanta-se agora a cortina que impedia a visão do mundo espiritual, e constata-se a grande realidade da vida em outra dimensão, de onde todos procedemos e para onde todos retornamos. Com o seu advento, os espíritos do bem vêm conclamar-vos a concórdia, a compaixão, a caridade, ao culto dos deveres. Não tergiverseis nem temais nunca, pois que o Senhor da vida está conosco, conduzindo-vos com segurança ao seu aprisco. Distendei as mãos caridosas a todos, particularmente aos irmãos da erraticidade inferior, que constituem a multidão dos equivocados e infelizes, que se encontram na psicosfera do planeta e logo mais estarão de retorno, caminhando no corpo físico com as massas no rumo do porvir. Ajudai-os, auxiliando o vosso próximo, mais próximo no lar, no trabalho, nas ruas, na comunidade. O bem começa no lar e expande-se em cataduplas de luz, rompendo a grande noite que predomina no mundo atormentado de nossos dias. Vivei conforme os ditames do Evangelho de Jesus, caindo e levantando-vos, errando menos e acertando o passo com o amor, a fim de tornardes a vossa existência um pomar de bênçãos e a vossa estrada assinalada por marcas de segurança, apontando o rumo de plenitude. Tende paciência ante as injunções dolorosas e confiai no amanhã. Realizai o melhor agora, e aquilo que não possa ser executado no momento, aguardai o instante propício no futuro que alcançareis. Agradecendo-vos a cooperação fraternal em favor dos irmãos atormentados que se encontram à retaguarda do processo de evolução. Exoro as bênçãos de Deus para todos nós. Afetuosamente, vosso amigo e irmão Anacleto. Sigo? Pairava... Oi? Pode seguir. Pairavam no ar dulce das vibrações de paz. Muitos de nós, de ambos os planos da vida, tínhamos lágrimas de justa emoção, que escorriam suavemente pela face, em forma de gratidão ao Pai e ao querido benfeitor. Ante o magnificente espetáculo de luzes espirituais que penetravam todos os presentes, a reunião foi encerrada com sentida oração de graças proferida pelo irmão Felipe. Bom, eu não sei de vocês, mas eu acredito que sim, nos causou assim uma leveza, né? A leitura da oração. Então, vocês perceberam que é com esse intuito, assim, parece que retira aquele peso, porque a gente estava naquele discurso. Imagine que a gente só estava escutando aqui, né? As leituras sendo feitas. Imagine estar no próprio cenário, né? Vendo a situação. E então ele fez uma oração refletindo todo o processo da grandeza de Deus, e que nós não fomos feitos para um corpo, né, gente? Nós fomos feitos como espíritos imortais que passamos por um corpo. É diferente, né? Eu não vou para o plano espiritual. Eu sou do plano espiritual. Eu venho até a Terra. Eu estou passando pela Terra. Então, a Terra é um planeta escola, onde nós estamos fazendo o nosso processo de evolução. E não é aqui que a gente tem que vir. Nós somos moradores da Terra, somos passageiros dela. Alguém gostaria de fazer alguma ponderação? Porque nós encerramos, realmente conseguimos, viu, Léo? O desafio. É verdade. E oração? Pode falar. Alô? O Léo fala, depois eu passo a palavra para quem aqui tinha levantado. O Homero está levantado e alguém outro. Pode falar. Quando eu estava estudando esse capítulo, por ele se tratar assim, essa parte bem pesada,
desse embate desse espírito obsessor sobre o obsediado. Eu pensei, caramba, aí ainda tem lá a prece, será que vão conseguir falar isso dentro desse tempo? Aí isso foi a questão que eu levantei, por isso que eu comentei contigo, o Fabiano. E a outra coisa que essa lição também está nos mostrando, que todas as vezes que acontece um processo de obsessão, há sempre esse debate em torno do livre-arbítrio, porque a gente fica se questionando, poxa, existe o livre-arbítrio, e como que ele vai agir? Como é que o obsessor, o obsediado tem esse livre-arbítrio e como ele vai fazer uso disso? Então, nessa hora, a gente tem que parar para pensar que existe, isso tudo está dentro do princípio de causa e efeito, onde até mesmo Jesus, ele respeitou as resoluções daqueles também que ele conviveu, que respirava aquele ambiente onde ele esteve, onde ele passou. E também ele sempre fez questão de deixar bem claro que a ninguém, essas consequências, a ninguém escapa. Ou seja, aquilo que você plantou, aquilo que você está divulgando, está convivendo, está vivenciando, tem uma consequência. E essa consequência está inerentemente ligada à tua responsabilidade. Ou mais cedo ou mais tarde você vai ter que acertar isso dentro do princípio de causa e efeito, né? E a outra coisa que eu também, no final, uma conclusão que eu posso tirar, que quando esse médium no caso aí, o Vicente não, eu não lembro agora, né? O médium, o Ricardo, tem essa força moral, essa sabedoria, esse discernimento moral. Você não pode atacar o obsessor, o obsediado, com aquela força de querer dar uma lição de moral. Você tem que usar desse momento, incutir a verdade, trazer o amor, e vai aos poucos conduzindo esse diálogo no sentido de fazer com que aquela pessoa, aqueles argumentos que ele tem, não sejam preponderantes no diálogo, mas que você mostre a verdade e traga essa verdade com sentido de amor, para que ele possa sentir que o argumento dele não tem base, não tem pensamento, não tem razão. E aí achei bacana que no final da prece, onde ele fala que, quer ver o negócio aqui, tende paciência ante as injunções dolorosas e confiai no amanhã, realizai o melhor agora, e aquilo que não possa ser executado no momento, aguardai o instante propício no futuro que alcançareis. E às vezes a gente quer que tudo seja naquele momento. Às vezes não é o momento ideal. Você tem que deixar o outro lado, sentir aquilo, respirar aquilo que você está dizendo, para que ele possa encontrar o seu caminho e possa ter essa percepção do pensamento dele, para que construa essa razão. Isso aí, muito bom. Alguém mais gostaria de pontuar? Acho que era o microfone está desligado. Nós temos 2 minutos ainda, se alguém quiser fazer algum comentário. Ô, Fabiano, eu queria fazer uma pergunta para ti. Sei que não, talvez não nesse exato momento, mas eu quis fazer lá atrás, mas daí não quis interromper. Nas nossas reuniões mediúnicas, aqui no nosso plano, às vezes, esses dias lá na aula houve um contrassenso. Daí eu quero te perguntar agora. O pessoal diz assim, então, a pessoa que está tomando medicamentos, tá, calmantes, ela então não pode trabalhar na mesa mediúnica. Daí me relevou essa pergunta para ti, e aquela abstenção sexual que se pede também dos participantes de mesa mediúnica. Eu gostaria que tu esclarecesse para mim, não sei se alguém quer ter esse esclarecimento, mas eu fui questionada e eu disse que eu ia procurar, porque diz que já leram em outras obras, já falou
Falaram de Joana de Ângeles, que ela tece um comentário sobre isso. Então, eu gostaria de saber de ti também o que é. Então, a pessoa que está tomando qualquer tipo de medicamento para acalmar a ansiedade, que hoje, nos nossos dias, é muito comum, ela tem que ser afastada da mesa mediúnica? Olha, eu, com relação à informação da Joana, eu não sei, nunca li a respeito disso. Com relação à questão do sexo, eu confesso que eu também nunca li sobre isso. O que acontece, o que eu tenho conhecimento, que eu leio, inclusive com as medicações, é que assim, tem que ter uma certa ponderação, né? Porque remédio, a maioria de todos nós tomamos. Depois dos 30, depois dos 40 anos, a gente bota sempre uma balinha na boca, né? Então, dizer que não vai botar, tem alguns que não botam, mas então é da pressão alta, porque o que é o remédio da pressão alta também se não é para baixar a tensão, né? Então, eu não me lembro de ter lido nada disso. O que é a orientação que o André Luiz fala é com a alimentação, mas não é o ato de comer em si, não é o que tu come. É o que acontece? Olha só, quando nós vamos para a mesa mediúnica, nosso cérebro, o sistema nervoso central, concentra muita carga de informação, porque ele tem que estar disposto e predisposto a dar a comunicação. Então, ele automaticamente ele vai puxar a maioria dos vasos sanguíneos ali no sistema nervoso central, vão ficar muito irrigados. Se eu tiver com o estômago cheio, eu vou desfavorecer esse processo, porque o alimento precisa ser digerido também no intestino. Então, isso, o André Luiz fala que o ideal é não comer demais, mas também não deixar de comer. Porque, assim, se eu também deixo de comer, eu fico com a mente presa porque eu estou com fome. E a gente tem que ter um certo equilíbrio, assim. Um outro detalhe com relação ao sexo, a gente tem que cuidar aquelas coisas meio católicas, nossa, né? Que colocou o sexo como algo feio, algo abominável. Bom, o sexo ele é tão importante que é ele que gera a vida, né? Então, se ele fosse, Deus não iria criar algo para depois punir, né? Então ele cria o sexo e depois vai punir o sexo, né? Então é meio estranho isso. O que eu acredito que os espíritos esperam de nós é que nós não levemos na mente para a mesa mediúnica os nossos conflitos sexuais. Agora, o ato em si, ele é como qualquer ato nobre, porque não é o ato sexual o problema. O problema é ser Mauro. Vocês entenderam? O problema do sexo é ser Mauro. O problema do sexo é ser lá Madame X. Então, eu estou trazendo assim por um bom senso, porque o Kardec disse que a gente tem que usar o bom senso. Então, eu estou usando o bom senso, né? Caso do Mauro ali, né? Na questão do sexo. Então, o desequilíbrio. O que o André Luiz falou, agora me veio aqui por intuição, que quando foi analisado um caso de um médium em desequilíbrios sexuais, ele tinha nos seus órgãos genitais algumas deformações, mas não era porque ele tinha um ato sexual, é porque ele era um problemático sexual, vocês entendem? Então, no caso desse médico, o André Luiz vai falar lá no livro Domínios da Mediunidade, com relação a alguns pontos obscuros que ele tinha na área da genésica, é porque ele era uma pessoa desequilibrada nessa área, mas não pelo ato. Porque o sexo ele é tão normal quanto o ato de comer, quanto o ato de dar bom dia, quanto o ato de tomar banho, porque é uma disposição orgânica de nós. Não é em si o fenômeno, tá? Nunca o fenômeno é em si, mas a intenção. Porque o sexo, vai dizer Joana de Ângeles, ele não é apenas o ato. Quando nós olhamos para uma pessoa, para a namorada, para a pessoa que a gente ama, dá um sorriso, nós já estamos em ato sexual, diz ela. Porque ela diz que o sexo é como uma viagem de trem, que não importa a chegada, que é o gozo, mas a viagem, né? O toque da mão, o olhar fraterno, a carícia, a palavra sensível. Então, o ato sexual em si, ele é uma gama de experiências que o espírito tem, entende? Então, em si, o sexo nunca foi problema. Foi colocado como problema
pela Igreja Católica, que colocou isso e retira a Maria, né, e diz para ela que ela era... Bom, mas Maria teve Jesus e aí também teve outros irmãos. Como é que ela teve os outros irmãos? Como é que Jesus teve os outros irmãos? Então, assim, o problema, sabe o que era? Era dessas pessoas que tinham conflito sexual. E aí fazem a projeção para os outros, né? Então, o que eu vejo como bom senso, analisando, assim, e percebendo a informação do André Luiz e da Joana, é que não é o fenômeno em si, mas a como que nós nos preparamos. Porque o que acontece? Aí o Fabiano, vamos dar um exemplo, o Fabiano lá não vai fazer o sexo, porque amanhã ele tem uma sessão na mesma mediúnica. Mas daí o Fabiano dorme com vontade de fazer sexo, e é levado lá para os umbrais, faz sexo adoidado, e depois vai para a mesa mediúnica e leva o sexo para a mesa mediúnica. Então não é o ato, sabe? O ato em si, de qualquer ação nossa, mas como nós moralmente carregamos esse fenômeno, esse ato em si, porque ele é nobre em qualquer situação. Não sei se tu me entende. Com relação aos ansiolíticos, às drogas, né, farmacológicas, claro, tem sim algumas abstenções. Nós não podemos colocar uma pessoa que tem crises convulsivas na mesa, porque daqui a pouco ela tem um irrigamento cerebral muito grande e ela pode, se ela não fez uso do remédio, ter uma convulsão e nós acharmos que ela está tendo uma comunicação. O bom senso sempre cabe nesse sentido. Sempre o bom senso, assim, de saber, né, se a pessoa sente-se em condições, né, de fazer aquela... Porque é tudo, como não é incorporação, mas é um ato de pensamento que está ligado ao espírito, quanto tu tem controle sobre aquela situação. Mas daí ele... porque ele vai ter esse problema em qualquer lugar, porque médium eu sou em qualquer lugar. Eu não sou médium de comunicação mediúnica, eu sou médium. Eu dou comunicação mediúnica, mas eu também atendo lá na porta. Eu dou comunicação mediúnica, mas eu também faço palestra. Eu sou médico psicofônico na palestra, eu sou médico psicofônico na mesa mediúnica. Claro que tem níveis diferentes, um mais inconsciente, outro mais consciente, mas sou. Então, como é que eu me conduzo, né, nessa relação com a medicação, se eu estou consciente daquela necessidade, meu melhoramento. E eu acho que nessa questão da medicação é o bom senso, né, de como é que a pessoa conduz aquilo. Porque tem pessoas que não fazem uso de remédio, tá? Elas não têm, mas que mereciam tomar, pela conduta que tem. E vão para a mesa mediúnica, e a gente vê claramente que ela precisaria de uma medicação. Às vezes um atendimento psicológico, assim, porque não estão sabendo conduzir. Vale, então, para encerrar minha fala, olhar capítulo do livro dos médios, dos inconvenientes da mediunidade. Esse capítulo que fala, tem mais uma colocação, dos entraves, ou parece que é isso, e inconvenientes para o exercício da mediunidade. Eu posso colocar aqui no grupo depois sobre isso. Assim, tá? Obrigado. Obrigado, Fabiano. Vou ter como argumentar agora na nossa aula. Pode deixar. Obrigado. Pessoal, nosso horário passou um pouquinho, mas tudo tranquilo. Está tudo certo, tudo tranquilo? Tudo certo. Alguém gostaria de fazer a prece? Posso fazer. Então, obrigado. Então, pode fazer a prece. Querido Pai, queremos agradecer pelos ensinamentos de hoje, ao professor Fabiano, aos colegas, ao plano espiritual, que estiveram conosco nessa caminhada, pelos aprendizados. Somos irmãos aqui em busca de mais aprendizado, que nós consigamos colocar em prática todos esses ensinamentos, tentar julgar menos os nossos irmãos, ter mais tolerância, saber perdoar, como foi falado aqui também, começando pelas nossas famílias, nossos colegas, amigos, outros irmãos também que a gente encontra pelos nossos caminhos, e que a gente consiga, com esse aprendizado que a gente teve hoje, conseguir um pouquinho avançar nessa caminhada, jornada da vida, nos tornando espíritos melhores, seres melhores,
e que assim seja, e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Assim seja. Amém. Amém. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Beijos, hein? Igualmente para vocês. Tchau. Tchau. Eu te mando, Rosa, depois direitinho para ti algumas das informações. Um abraço.